Hoje vamos responder aqui uma questão que envolve a tangente de nx, a tangente de nθ, um valor inteiro de um ângulo qualquer. Essa questão aqui ela é um pouco mais difícil que as questões normais e principalmente dentre as questões que envolvem o uso da tangente de nθ. Porém, eu vou tentar aqui argumentar o que faz com que a gente pense nisso, nessa ideia da tangente de nθ, e quais são as ferramentas aqui que a gente vai precisar para resolver essa questão. Primeiro a gente vê que ele diz que esse n é um valor inteiro, e ele pede a razão entre a n e bn, e ele nos dá aqui que é a n e bn. A n é um somatório aqui de tangentes, em que esse k aqui está valendo de 1 a n, e o bn, que não foi especificado, mas o bn seria esse segundo termo aqui, né? Teve aqui um erro de digitação. Esse segundo termo aqui é o bn. Ele é um produtório. Qual é a ideia que a gente vai ter? A ideia é justamente a gente tentar montar um polinômio na qual as raízes desse polinômio vão ser essas tangentes ao quadrado. Tangente ao quadrado de π sobre 2n mais 1, de 2π sobre 2n mais 1, enfim, que são os termos do somatório e do produtório. Por que a gente quer montar um polinômio? Porque no polinômio, por girar, a gente consegue justamente já achar essas relações de soma e produto, certo? Aí, pensando nessa ideia de tentar montar um polinômio para já achar essa soma e esse produto, a gente tem que partir de alguma ideia, de algum ponto inicial. E o ponto inicial vai ser justamente a tangente de nθ. No caso aqui, a ideia vai ser a gente fazer a tangente de 2n mais 1θ igual a zero. Quais são os θs que fazem com que essa tangente dê zero? Por que 2n mais 1? Por causa do denominador aqui, ó. Já vocês vão entender. Por quê? Porque se a tangente de um ângulo é igual a zero, significa dizer que esse ângulo, e esse ângulo é o 2n mais 1θ, ele tem que ser um múltiplo de π. E aí você percebe, ó, que o θ ele vai ser justamente um múltiplo de π dividido por 2n mais 1. Então, se eu monto um polinômio, um p de tangente de θ, um polinômio que depende aqui da tangente de θ, e as soluções para essa equação aqui, ó, são tais que o θ respeita essa relação ela está análoga ao que está aqui, ó, kπ sobre 2n mais 1. E você percebe que, trigonometricamente falando, existem infinitos θs que satisfazem essa condição. Mas a gente não precisa dos infinitos, a gente precisa só dos valores máximos, né? Porque esses valores de tangente vão acabar se repetindo mesmo que existam infinitos valores de θ. É tipo, a tangente de 0 é 0, mas a tangente de 2π também é 0. Certo? A gente não quer saber os ângulos, a gente quer saber os valores de tangentes possíveis, o máximo de soluções possíveis. E aí, buscando esse máximo de soluções possíveis, a gente vê que esse k aqui, ele pode pertencer a um intervalo que já contém todas as soluções, é o i do 0 até 0, 1, 2, até o 2n. Porque quando for 2n mais 1, eu vou ter 2n mais 1π sobre 2n mais 1, eu vou ter θ igual a π. Mas θ igual a π é a mesma solução de θ igual a 0, que é quando k é igual a 0. Então, daqui, a gente percebe que a gente vai ter 2n mais 1 valores, né, daqui, 2n mais 1 valores, ou seja, 2n mais 1 raízes. Raízes para essa equação aqui. Tangente de 2n mais 1θ igual a 0. Agora, como é que a gente monta um polinômio em função da tangente de θ? Aí é justamente onde vai entrar agora a ideia de usar a fórmula, né, lá da tangente de nθ, no caso de n mais 1θ aqui. Partindo dessa fórmula, a gente sabe que a tangente de 2n mais 1θ vai ser o quê? O bizu em cima eu vou ter as combinações de 2n mais 1, escolhe os valores ímpares, vezes a tangente de θ, menos 2n mais 1, escolhe 3, vezes a tangente ao cubo de θ,
mais, aí vai indo até o último termo. Já que 2n mais 1 é ímpar para qualquer n positivo, n inteiro positivo, então o último termo aqui vai ser o 2n mais 1, escolhe 2n mais 1. É claro que a gente tem que também saber qual o sinal, né, que ele vai assumir. Porque eu vou alternando entre positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Esse sinal vai depender justamente do valor de n. Aí, para escrever de um jeito generalista, só escrevendo aqui já a tangente vai ser tangente de 2n mais 1 θ. Isso aqui eu vou elevar a menos 1 a parte inteira de 2n mais 1 sobre 2. Por que a parte inteira de 2n mais 1 sobre 2? Ó, perceba comigo. Eu tenho aqui os valores 1, 3, 5, 7, 9, até o 2n mais 1. Em que o 1 ele tem que me dar o valor mais 1, que está positivo. O 3 ele tem que me retornar o valor menos 1, para ficar negativo. O 5 tem que me retornar o valor 1, para ficar o próximo positivo. E aí esse termo aqui, ele vai me dar o valor justamente se eu elevar a parte inteira de 2n mais 1 sobre 2. Por quê? Eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Qual é a parte inteira de 1 sobre 2? A parte inteira é você pegar o resultado de 1 sobre 2, que é 0,5, e pegar só a parte inteira. Ou seja, a parte inteira de 1 sobre 2 é 0. E menos 1 elevado a 0 é 1. A parte inteira de 3 sobre 2 é 1, porque 3 sobre 2 é 1,5. A parte inteira é 1. Menos 1 elevado a 1, menos 1. A parte inteira de 5 sobre 2 é 2. Aí menos 1 elevado a 2 dá 1. Você vai perceber que vai justamente me dar o retorno de ficar alternando o sinal entre 1 e menos 1. Então lá no 2n mais 1, eu tenho que elevar menos 1 a parte inteira de 2n mais 1 sobre 2. Aí essa escrita ela vai valer tanto para n par quanto para n ímpar, sem eu precisar me preocupar em fazer dois casos diferentes, ok? Continuando, eu quero que a tangente de 2n mais 1 θ seja igual a 0. Então eu quero que essa expressão aqui seja igual a 0. Eu não vou precisar olhar aqui para o denominador. O que me importa é só que o numerador seja 0. O denominador não pode ser 0. Então, basta eu garantir que essa parte aqui de cima é 0. Aí daqui, já escrevendo tangente de θ igual a um t, só para economizar a escrita, a gente vai ter o seguinte. Tem evidência? Eu vou ter, colocar entre colchete, eu vou ter 2n mais 1, escolhe 1. Eu vou ficar escrevendo 2n mais 1, escolhe 1, só mesmo para manter o padrão aqui das combinações, mas claro que você poderia já escrever direto que 2n mais 1, escolhe 1 é 2n mais 1, e que 2n mais 1, escolhe 2n mais 1 é 1. Mas eu vou continuar escrevendo só para manter o padrão das combinações. Aí 2n mais 1, escolhe 1, menos 2n mais 1, escolhe 3, vezes t ao quadrado, que eu estou colocando não tem evidência. Aí vai alternando, o último termo aqui vai ser 2n mais 1, escolhe 2n mais 1, vezes t elevado a 2n, vezes menos 1 elevado à parte inteira de 2n mais 1, escolhe 2. Isso aqui é igual a 0. Ó, perceba que eu tenho aqui um polinômio, né, em t, que tem 2n mais uma raiz, né? Porque aqui eu tenho grau 2n, eu tenho grau 1, então tudo aqui é grau 2n mais 1, que é justamente a quantidade de raízes que a gente já tinha previsto. Então as raízes desse polinômio são justamente as tangentes de θ, tal que θ respeite essa relação. Então a gente está bem próximo aqui de montar um polinômio em que as raízes são as tangentes ao quadrado. E perceba que aqui está variando de 0 a 2n. Então esse θ aqui varia de 0 até 2nπ sobre 2n mais 1.
Aqui a variação é só de 1 até n, então a gente ainda vai ter que fazer aqui algumas modificações para conseguir chegar no que a gente quer. Ok, mas continuando, eu vou analisar o caso t diferente de zero. Ou seja, eu vou olhar só para essa parcela aqui do polinômio. Até porque k igual a zero não está incluso aqui no meu produtório e no meu somatório. Até porque se estivesse incluso, o bn seria igual a zero, né? Porque o k igual a zero daria tangente igual a zero, o bn já seria zero, eu precisaria calcular só o somatório. Também não faria sentido porque eu estou dividindo por bn. Eu não posso dividir por zero. Então eu vou olhar só para esse polinômio aqui. E aí eu quero que vocês percebam algo aqui muito importante. Eu tenho 2n raízes. Mas os coeficientes, eles são só os coeficientes pares, né? t elevado a 0, t elevado a 2, o próximo seria t elevado a 4, até t elevado a 2n. Por que t elevado a 4? Porque a próxima combinação seria 2n mais 1 escolhe 5. Eu teria tangente à quinta, mas eu botei uma tangente em evidência. Eu teria tangente à quarta. Os expoentes estão sempre em pares, eu não tenho expoente ímpares. Isso acontece porque as raízes, elas são opostas. Porque, observe, a tangente de π sobre 2n mais 1 é a solução desse polinômio. Por quê? Porque tá aqui, eu pegar o k igual a 1. Só que, se você pegar a tangente de 2nπ sobre 2n mais 1, perceba que a soma aqui dos argumentos dá π. O que isso implica? Isso implica que a tangente, que o módulo da tangente de π sobre 2n mais 1 é igual ao módulo da tangente de 2nπ sobre 2n mais 1. Uma é menos a outra, mas os módulos são iguais. Acontece que, se eu elevo ao quadrado, eu posso afirmar que 2 a 2... Por que 2 a 2? Porque eu estou analisando 1 em 2n, mas 2 e 2n menos 1, 3 e 2n menos 2, todos esses pares, 2 a 2, vão respeitar essa mesma relação aqui. Eu posso dizer que a tangente ao quadrado de π sobre 2n mais 1 é igual a tangente ao quadrado de 2nπ sobre 2n mais 1. Então, dessas duas n raízes dão um valor e as outras n raízes são menos esses valores. Só que se eu analisar ao quadrado, ou seja, se eu fazer uma substituição, pegar essas tangentes ao quadrado e substituir por um valor k, eu vou ter um polinômio de n raízes, em que as raízes desse novo polinômio, vão ser tangente ao quadrado de kπ sobre 2n mais 1. Em que o k, ele pertence a esse conjunto. 1, 2, 3, até n. Porque se eu pegar o n mais 1, o n mais 1 vai ser equivalente ao n menos 1. Justamente pela essa repetição aqui de 2 a 2 que vai acontecer. Tudo bem? Só corrigindo o que eu disse, eu pegar o n mais 1, k igual a n mais 1, ele vai ser equivalente ao n. Porque a soma vai dar 2n mais 1. A soma dos argumentos vai dar π, igual acontece com 1 e 2n, certo? Aí, continuando, qual é o nosso polinômio? O nosso polinômio que a gente tanto queria achar vai ser eu pegar esse mesmo polinômio aqui que está sublinhado de vermelho e botar o t ao quadrado por k. Aí eu vou ter o seguinte, menos 1 elevado à parte inteira de 2n mais 1 sobre 2, vezes a combinação de 2n mais 1 escolhe 2n mais 1, que aqui eu já vou botar igual a 1, vezes
k elevado a n mais. Aí o próximo termo é o 2n menos 1 sobre 2, a parte inteira disso. 2n mais 1, escolhe 2n menos 1, porque lembrando que as combinações sempre são os pares, tá? Então, o anterior ao 2n mais 1 é o 2n menos 1. Esse aqui vai estar elevado a k elevado a n menos 1. Aí essa soma vai indo até o último termo, né? Vou escrever aqui os dois últimos termos, que é a combinação de 2n mais 1 escolhe 3, vezes k, mais o 2n mais 1. Escolhe 1, que é só 2n mais 1. Esse é o meu polinômio. Eu vou colocar ele aqui embaixo para dar espaço aqui. Esse é o meu polinômio, é o meu P de k. Eu quero em que as raízes de P de k são essas raízes aqui, que respeitam essa condição aqui. Eu quero o somatório dos quadrados e o produto dos quadrados. As raízes já são os quadrados, então eu só preciso da soma e do produto desse polinômio. O an, sendo a soma, eu vou pegar por Girard. Se eu quero a soma de 1 a 1, então eu vou pegar menos 1 elevado a 1, vezes o coeficiente do segundo termo, do n menos 1, que é tudo isso aqui, ó. Que é menos 1 elevado à parte inteira de 2n menos 1, escolhe 2, vezes 2n mais 1, escolhe 2n menos 1. Isso daí sobre o primeiro termo, que é esse daqui. Menos 1 elevado a 2n mais 1 sobre 2, a parte inteira disso. Aí é o seguinte, pode falar, tá meio complicado agora analisar o sinal disso, porque tá dependendo aí da parte inteira e qual vai ser o valor disso. O que você tem que perceber aqui é que se 2n mais 1 sobre 2, a parte inteira disso, der um número par, necessariamente 2n mais 1 menos 1 sobre 2 tem que dar ímpar. E o contrário também é verdade. Se isso aqui for ímpar, isso aqui tem que ser par. Por quê? Isso aqui é um valor ímpar. Estou pegando a metade de um valor ímpar. Isso aqui é o ímpar anterior. Então, eu tenho aqui dois números, dois ímpares sucessivos, dividido por 2. Veja um caso geral, né? Tipo, vamos pegar 1, 3, 5, 7, 9. A parte inteira disso daqui, de 1 sobre 2, dá 0. A parte inteira disso daqui dá 1. A parte inteira disso aqui dá 2. Então, a parte inteira de ímpares dividido por 2 sempre vai ser uma ordem crescente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eles são sucessivos, necessariamente, se um é par, o próximo tem que ser ímpar. E se um é ímpar, o próximo tem que ser par. Então, necessariamente, os sinais da divisão desses dois valores vai dar menos 1. Então, a divisão aqui desses dois caras, isso tudo aqui, é menos 1. Aí eu vou ter menos 1 vezes menos 1. Isso daqui, para qualquer n, seja par ou ímpar, vai dar 2n mais 1, escolhe 2n menos 1. E o Bn é o produto. Eu tenho que pegar o último termo. O produto de n termos, eu tenho que pegar menos 1 elevado a n, vezes o último termo, que é 2n mais 1, dividido pelo primeiro termo, que é menos 1, a parte inteira de 2n mais 1 sobre 2. Novamente, aqui a gente pode analisar os dois casos, rapidinho. Se n for par, se n é par, ou seja, n é do tipo 2k,
2n mais 1 sobre 2 é n mais 1 sobre 2. A parte inteira diz que a gente quer calcular. Se o n é par, significa dizer que isso daqui é par. Mas é um par mais uma fração, mais 0,5. Então, a parte inteira disso daqui continua sendo par. Porque vai ser, tipo, por exemplo, 2,5, 4,5, 6,5, continua sendo par. Então, se n é par, isso daqui é par, então isso daqui é 1. Mas se isso daqui é par, isso daqui também é 1. Então, essa razão vai dar 1. Agora, se você analisar o outro caso sendo ímpar, você quer um 2k mais 1, um 2k menos 1, tanto faz, eu vou ter n mais 1, isso daqui vai ser ímpar. Se isso daqui é ímpar, e eu estou somando um valor que é tipo 0,5 e tudo, ele vai continuar sendo um valor ímpar. Porque eu vou ter 3,5, eu vou ter 1,5, eu vou ter 5,5, vai continuar sendo ímpar. Então isso aqui vai continuar sendo ímpar. Se continua sendo ímpar, então isso daqui vai dar menos 1. E se n é ímpar, isso aqui também dá menos 1. Então a razão continua sendo 1. Então, independente se é par ou ímpar, aqui vai dar 2n mais 1. E aí eu quero, né, como resposta, a razão entre a n e bn. A n é a combinação de 2n mais 1, escolhe 2n menos 1. A combinação disso é 2n mais 1 vezes 2n vezes 2n menos 1 fatorial sobre 2n menos 1 fatorial. Aí 2n mais 1 menos 2n menos 1 fatorial. Aqui, para ficar melhor, fatorial, tá certo. Dividido por bn. E o bn é 2n mais 1. Bem, isso daqui dá 2. 2 fatorial continua sendo 2. Corta isso com isso. Corta isso com isso. 2n dividido por 2. A razão é n. Então, aqui nessa questão, a gente tem como resposta a letra A.